Olá, tudo bem com vocês, queridos e queridas alunas do nono ano? Tudo bem com todos? Espero que sim. Hoje nessa videoaula eu estarei ministrando para vocês uma aula onde nós iremos falar um pouco sobre ícones e símbolos. E nessa aula vocês irão aprender um pouco sobre o assunto, mas eu quero que vocês entendam que esse assunto, além de serem empregados para outras situações, certo? Nos ofícios humanos, entendam que a sua essência é artística, certo? Portanto, eu gostaria que vocês prestassem bem atenção, porque também vai ser uma aula que será preparatória, né, para o desenvolvimento das aulas no PowerPoint, certo? Que seriam os seminários apresentados presencialmente, porém não haverá mais por causa dessa quarentena que nós estamos vivendo temporariamente. Eu acredito que é temporariamente, certo? Que tudo voltará ao normal. Mas eu gostaria que, por mais que vocês não venham apresentar a fala de vocês presencialmente, o trabalho ainda estará valendo 10, é a última avaliação do bimestre, é a AV3, certo? E eu quero que vocês continuem com as suas equipes através da comunicação virtual, através do WhatsApp, através das ligações por celular, através do Instagram, através de e-mail, do Messenger, não sei. Vocês têm várias ferramentas em mãos, né, de comunicação, sem precisarem, né, se encontrarem pessoalmente, saírem dos seus lares, ok? Produzam as aulas sobre os ícones e os símbolos, mas assim, frisando para vocês que essas aulas me serão entregues por e-mail, relembrando que serão feitas no PowerPoint, no aplicativo PowerPoint. Vocês devem trazer teoria, certo? Escrita nos slides, ok? Vocês devem trazer também uma vasta variedade de imagens, de ícones, certo? E símbolos. Mas o que eu quero que vocês se preocupem mais não é a questão do significado do símbolo, se o símbolo é religioso, qual é o significado. Eu não quero nada disso. Não quero o significado de símbolo. Você pode falar de forma bem, daquela pincelada, de forma bem resumida. Mas eu não quero aprofundamento, eu não quero significado. Isso para mim não é o importante na ministração dessa AV, na elaboração dessa aula por PowerPoint. O que é importante para mim é que vocês tragam, né, o conhecimento do desenho, da arte que se encontram nos ícones e nos símbolos. Quais são as influências através do desenho geométrico, através das artes, certo? Que você, me refiro às artes visuais, que você pode estar ali de forma visual
aparente ou não aparente, certo? Quero que você me traga a essência da construção desses símbolos e desses ícones. Tem base no desenho geométrico? Se tiver base no desenho geométrico, quais são as formas? Né? Quais são as formas que tem no desenho geométrico que foram empregados antes do estado final, da representação final, da arte final desse símbolo ou desse ícone, certo? Vocês também podem falar um pouco, quando eu me refiro aos ícones, você pode trazer também o significado, para que serve, certo? De forma bem sucinta, bem breve, mas eu quero que vocês falem mais sobre a questão das cores. Para que são utilizadas aquelas cores? Quais os significados das cores? O que tem a ver com as artes visuais? Não é verdade? E aí eu quero que vocês desenvolvam isso de forma mais natural possível. Enviem para o meu e-mail, certo? Essa atividade valendo nota vai chegar ao conhecimento da nossa coordenadora Aline, da nossa equipe, né? Do Fundamental 2, nossa coordenação. E esses materiais possivelmente vão chegar ao meu e-mail para que eu possa estar passando nota. Ok, gente? Agora eu quero falar um pouquinho, antes de eu começar a aula, a segunda parte desse vídeo, certo? Eu quero falar também sobre os portfólios. Não esqueçam dos portfólios. Os portfólios, para quem não fez todas as atividades de desenho geométrico, certo? E da atividade que eu fiz em sala de aula, que eram para estar no portfólio, inclusos no portfólio, terminem de fazer, certo? E vocês vão tirar fotos ou escanear, de preferência, se puder escanear, existe um aplicativo no celular que você escaneia, ou a própria máquina de scanner, né? Se não tiver como utilizar o scanner para ficar uma apresentação melhor na hora de eu estar passando nota, corrigindo, pode tirar uma fotografia, mas tira uma fotografia em um local que tenha uma claridade boa, certo, gente? Para que eu possa estar passando a nota de vocês tudo direitinho, ok? Se for algum trabalho pendente também, vai ser o mesmo processo. Teve o trabalho de sustentabilidade. Se houver alguma pendência, certo, com essas equipes, os trabalhos também serão me enviados por e-mail, certo? E serão digitalizados, lógico, né? Através do Word, ok? Se tiver algum trabalho pendente também com relação ao portfólio, mais uma vez falando, não esqueçam, façam tudo. Vocês têm até quarta-feira que vem, certo? Para estarem me entregando essas atividades por e-mail. Um grande abraço para todos. Vamos partir agora para a segunda parte da nossa aula de hoje, ícones e símbolos. Fiquem com Deus. Ok, gente, como prometido, vamos partir agora para a segunda parte da nossa aula de ícones e símbolos, certo? Estou filmando para vocês aqui os slides, para vocês terem a noção, né, como é que vocês vão produzir a aula de vocês. Vocês vão seguir essa linha, né? Uma capa no primeiro slide de apresentação, com o nome da turma, o nome dos alunos da equipe, com a turma, a série, a turma, nome do professor e etc. E o título, lógico, né? Disciplina. Vamos para frente. Olhem só. Ícones. Os ícones são as imagens que nos dizem de forma bem direta o que alguma coisa significa.
para que serve um objeto ou que tipo de conteúdo vamos encontrar pela frente. Podemos não perceber, mas usamos ícones o tempo todo. Nós usamos os ícones em sinais em placas de trânsito. Nós vimos os ícones e são utilizados nos produtos químicos como alerta. Nós utilizamos os ícones na própria informática, certo? Encontramos nos nossos celulares para acessarmos determinados tipos de apps, né? Programas, entre outras coisas. Nos sinais e placas de trânsito, um bonequinho iluminado por uma luz verde indica que podemos atravessar a faixa de pedestres, ou uma placa com a letra I atravessada por um risco vermelho nos diz que é proibido estacionar na rua. Isso é um ícone, gente. Certo? São muito vistos em placas de trânsito, sinalizações, né? Para pedestres, na faixa de pedestre quando vai se atravessar, que aparece aquelas imagens dos bonequinhos. São ícones, ou seja, são desenhos estilizados criados pelos seres humanos para haver uma comunicação sem palavras. É um tipo de linguagem que é utilizado de forma estratégica, porém também artística, para nos sinalizarmos, para nos comunicarmos de outra forma, de uma forma mais visual e sintetizada. Agora vamos falar um pouco sobre os produtos, aonde nós encontramos isso nos produtos químicos. Uma caveira desenhada num frasco nos indica que aquele conteúdo é perigoso e devemos tomar cuidado. Quem já viu aqui aquele ícone, também é muito utilizado por símbolo Biohazard, que é contra um lixo biológico, certo? Que indica perigo. Existe também como lixo químico, informando que há perigo. São símbolos utilizados nos ícones. Informática. O desenho de uma lixeira indica que os arquivos que estão ali foram apagados e não servem mais, ou um pequeno alto-falante próximo ao relógio nos mostra o volume configurado do nosso computador. Vamos mais adiante. Desculpem. Eu trouxe uma referência aqui para vocês. Depois eu vou estar enviando esses slides também, essa aula, certo? Para que a gestão possa estar enviando para cada um de vocês como material de apoio para o desenvolvimento do trabalho de estudo de vocês. E tem algumas referências que eu deixei aqui, nesse slide, onde encontrar ícones prontos podem servir vocês para a produção do trabalho, certo? Através do PowerPoint. Você pode encontrar ícones gratuitamente na internet procurando pelo termo ícone ou em sites como estes: www.iconfinder.com e tem também o www.flecticon.com, ok? Trouxe aqui alguns exemplos de imagens de ícones: mensagens, calendário, fotos, câmera, relógio, mapa, vídeo, notas, games, app store, entre outras coisas, né? E-mail, música, fazer uma ligação, e-book e etc. Esses são os símbolos que são
usados, disseminados e milhares de outros que são empregados no mundo todo como uma forma de comunicação direta e simples através dos desenhos que formam os ícones. Nesse caso, são desenhos feitos virtualmente, mas que a sua essência é bem primitiva, porque nós podemos perceber que o desenho geométrico ele sempre foi utilizado desde os primeiros povos existentes sobre a face da Terra e tem se aprimorado até os dias atuais, saindo da sua forma primitiva, da sua forma matemática e indo, para a forma elaborada da comunicação visual, das artes visuais, através de instrumentos de desenho e pintura digitais, que é no caso desses ícones aí. Percebam que são quadrados com pontas arredondadas, círculos, esferas, tudo é construído com base na geometria e as cores são bem utilizadas, como forma de chamar a atenção do observador, que somos nós seres humanos, e isso desde muito tempo é utilizado, por nós, pelos nossos antecedentes nas artes visuais. Eu trouxe aqui para vocês mais exemplos de ícones utilizados em placas de trânsito. Vou ampliar um pouquinho aqui a imagem. Qual é a semelhança que tem entre essas placas utilizadas, no nosso trânsito aqui em âmbito nacional, que se assemelham com as formas geométricas que vocês um dia viram ou nas aulas de artes comigo ou com professores anteriores a mim da mesma disciplina, ou com os professores da matéria de matemática. Vocês conseguem perceber formas geométricas nesses ícones? Por exemplo, essa placa aí de parada obrigatória. Qual é o polígono que você encontra nessa placa? Só é vocês contarem os lados que vocês vão perceber que se trata de um octógono regular, 8 lados iguais. E as cores? Por que preto e o vermelho? O vermelho é um jogo de sinais, certo? Que o vermelho, inclusive na própria natureza, fala-se de perigo, atenção, não faça, é um alerta. Até na própria natureza, Deus, como criador da própria, usou desses artifícios das cores, também para sinalizar o homem do que é lícito e que não é lícito se tocar. Como, por exemplo, algumas espécies de cobras corais, que são peçonhentas e venenosíssimas, são consideradas uma das cobras mais venenosas do mundo. Existe o preto e o vermelho na pigmentação de suas escamas, justamente para alertar ao homem para não tocar, não chegar perto, porque pode sofrer com as consequências da picada de um animal, de um réptil selvagem, entre outras espécies de animais também seguem essa mesma linha de insetos, de anfíbios. Tem essa representação no seu colorido para que chamar a atenção, certo, dos predadores, para não encostarem e para nos alertarem também, seres humanos. A mesma coisa é feita, certo? Essa técnica é utilizada porque o ser humano entendeu e aprendeu que nas próprias coisas naturais existem esses símbolos e significados nas cores, nas formas, para sinalizarmos.
E como eles perceberam isso, é aplicado também como técnica de aviso e de linguagem, de uma linguagem diferenciada para nós seres humanos através dos ícones. Ok? Podemos perceber também essa forma aqui, dê a preferência do lado da placa pare. Perceberam? Que forma é essa? Um triângulo equilátero, né? 3 lados iguais, um por fora e um por dentro, que é o menor. E aí vocês podem perceber círculos. Vocês podem perceber mais embaixo segmentos de reta, né? E outros desenhos bem simplificados que em junção formam essas figuras. Vamos mais adiante. A palavra símbolo, vamos falar sobre símbolos agora, é derivada do grego antigo simbalém, que significa agregar. Portanto, um símbolo não representa somente algo que está faltando, uma parte invisível que é necessária para alcançar a conclusão ou a totalidade. Consciente ou inconscientemente, o símbolo carrega o sentido de unir as coisas para criar algo maior do que a soma das partes, como nuances de significados que resultam em uma ideia complexa. Não sei se vocês conseguiram entender que o símbolo ele tem esse poder de transmitir algo que está faltando ou uma parte invisível que é necessário para alcançar a conclusão ou totalidade de uma comunicação. O símbolo carrega o sentido de unir coisas para criar algo maior do que a soma das partes. Então, gente, os símbolos foram criados pelos seres humanos também como uma forma sintetizada e prática de nos comunicarmos sem precisarmos falarmos muito. Se olharmos para eles, nós entenderíamos perfeitamente, lógico, se conhecermos, né, o seu significado. É uma forma de comunicação visual, é outro tipo de linguagem que, além de ter essas funcionalidades, existem também, né, na sua criação, na sua essência, antes de se chegar ao resultado final, a arte final de cada um deles, a arte e o desenho geométrico, a geometria, de uma forma oculta ou vista por nós. Só precisamos entender primeiro as configurações do desenho geométrico, das formas geométricas simples, espaciais, para sabermos que elas foram empregadas, por mais que elas não sejam visíveis, totalmente visíveis no símbolo, mas que na sua essência, antes de se chegar na parte final, na conclusão dessas formas, eles foram empregados como base. Eu trouxe um exemplo aqui de um símbolo que é uma bandeira, e a bandeira que vocês muito bem conhecem, que é a bandeira do nosso país, por sinal muito linda, né? Os desenhos geométricos estão presentes em diversos locais, constituindo
vários objetos. Se olharmos ao nosso redor, verificamos que as formas encontradas são classificadas pela geometria em relação aos modelos conhecidos. A bandeira nacional é o nosso símbolo, conhecido em diversos locais pelo mundo. Se formos analisá-la bem, notamos a presença de alguns desenhos. Veja, quais são os desenhos geométricos encontrados nessa bandeira, na nossa bandeira, no nosso país? Você tem um retângulo, que o colorido é verde, simbolizando a vastidão de nossa mata, né? Da nossa fauna. Vocês têm um amarelo, que é mostrado, organizado, né? E é um losango. Vocês têm uma circunferência ou um círculo, depende muito do conceito, mas não deixa de ser uma forma geométrica, em azul, simbolizando o nosso céu, né? Você tem as estrelas, que também são formas geométricas, são polígonos estrelados com base em um pentágono regular, que é um polígono de 5 lados. Essas estrelas são produzidas também pela geometria, pelo desenho geométrico. Onde tem escrito ordem e progresso, são duas linhas curvas paralelas uma à outra, que dá o espaço interno para escrever ordem e progresso. Então tudo isso é geometria, desenho geométrico. As cores, fala-se já da parte das artes visuais, e o significado que elas nos trazem, né, para o nosso próprio entendimento, sem precisarmos falar deles, certo? Então, gente, percebam porque eu estou focando muito nessa questão, porque eu quero que vocês, nos slides, não me tragam significado, né, de símbolos religiosos. Isso não me interessa, eu não estou falando aqui de religião, certo? Não estou falando aqui de seitas, entre outras coisas. Para mim, o que importa é a parte artística do assunto, é a empregabilidade do desenho geométrico. É por isso que eu, né, passei esse bimestre todo dando aulas para vocês de alguns assuntos básicos e introdutórios do desenho geométrico, para que vocês entendessem a empregabilidade deles nas artes, né? Tanto nas artes utilitárias, como nas artes decorativas, certo? Que é muito importante. Inclusive, além disso que eu estou falando para vocês, já da sua empregabilidade na matemática, né, em si. Trouxe também mais alguns exemplos para vocês de formas geométricas nos símbolos. Percebam que eu não trouxe significado nenhum de símbolo. Se você quiser falar o nome do símbolo, tudo bem, não tem problema nenhum na sua apresentação. Mas eu quero que você me traga elementos das artes, de composição, certo? Os nomes das formas geométricas que vocês conseguem captar na elaboração desses símbolos e desses ícones na realidade. É isso que para mim importa. Se foram utilizadas linhas curvas sinuosas, se foram utilizadas linhas curvas, se foram utilizadas linhas espirais, se foram utilizados polígonos regulares ou irregulares, né? Quais são os tipos de linhas que tem? São segmentos de reta, que são aquelas linhas que tem início e tem fim, tem medida, certo? São figuras entrelaçadas ou não, sobrepostas. Eu quero que vocês falem sobre isso, ok? Vou ampliar aqui um pouco a imagem para vocês enxergarem a riqueza
certo? Das formas geométricas e das cores, nesse caso somente o preto e o branco e o cinza foram utilizados como forma de nos comunicarmos alguma coisa um com os outros. Porém, o que mais me importa nessa AV3 é somente a parte artística e geométrica do assunto, ok? Espero que vocês, encerro por aqui, espero que vocês tenham entendido o recado e tenham sucesso nessas apresentações. Tenham um bom dia e fiquem com Deus.